Olá pessoal, tudo bem, gente? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês, galerinha do terceiro ano, o capítulo 7 com a temática Criadores de Formas. Então a gente vai ver alguns elementos, né, que são utilizados bastante, principalmente, né, pelos artistas plásticos ligados à escultura, tá, gente? Os elementos, né, esculturais. Então a gente vai ver a seguir, tá? No nosso conteúdo aí, no nosso slide, alguns desses exemplos trabalhados por eles, tá? Vamos aqui no próximo slide observar alguns elementos que é a mesa do músico de Joan Grins. Além da escultura, como eu falei, também trabalhado muito na pintura, tá? São elementos onde eles vão utilizar a união, tá, de formas, de elementos, tá, para poder formar a composição da sua obra. Então, muitos artistas visuais, lembrando que um artista visual, gente, ele vai trabalhar com a pintura, com a escultura, tá? Com a arquitetura, com a música, com a dança. Então, vocês vão ver aqui, certo? Algumas das pinturas, tá? E nós estamos trazendo aqui de início a obra de Joan Grins, de 1926. Continuando aqui, vamos ver um pouquinho da pintura de Joan Grins. Nas pinturas de Grins, pode ser observada uma construção de forma para criar suas imagens, tá? Então, ele vai fazer uma união, como se fosse uma colagem, gente, um mosaico, tá? O artista utilizou linhas e cores para definir cada um dos objetos representados. Com base nesse exercício de escolhas e organização, um artista cria a forma, né, de suas obras, definindo os métodos e os recursos para compô-la. Então, ele vai utilizar linhas, tá? As linhas são elementos visuais, tá? Linha, ponto, vocês já viram isso aí no início, né, do nosso semestre. Linhas, pontos, formas e cores. Então, esse artista aqui, Joan Grins, ele vai utilizar muito, né, as linhas e as formas para poder compor a sua obra, tá? Próximo slide. Conhecendo Joan Grins, tá? Vocês viram já a forma que ele trabalha, que ele executa a obra, utilizando linhas e utilizando a forma. Lembrando que a linha ele vai ser utilizada para fazer o contorno, gente, o desenho, tá? Tudo começa a partir de um ponto, a linha ele vai dar, tá, a forma do desenho e o desenho pronto ele fica o quê? Formado, é a forma, certo? Então vamos ver aqui um pouquinho de Joan Grins, desse artista, né, que é espanhol. E foi muito inventivo, ele criou diversas formas artísticas, pois gostava de realizar experiências com as figuras. Assim como Pablo Picasso e George Branco, que são os pintores, né, do cubismo brasileiro, tá? Do cubismo brasileiro não, desculpa, do cubismo, e ele trabalha muito com esses elementos de forma geométrica. Aí o Joan Grins, ele acompanhou muito, tá, o passo, né, o segmento da ordem desses artistas. Foi um dos grandes nomes do movimento cubista e em suas obras ele explorou muito diversas texturas, formas e principalmente a geometria, tá? Então ele destacou muita textura, o modelo, o material que estava sendo pintado, né? Papel, jornal, tela, certo? A tinta que também dá para trabalhar textura com ela. E aqui nós temos alguns exemplos. Podem observar, tá? Que a obra Violão e Cachimbo, vocês podem observar aqui o violão, tá? O cachimbo está aqui abaixo. Foi uma formação do trabalho de Joan Grins, onde ele utilizou, né, na forma, na composição aí, elementos de textura e também a colagem. Ele não foi pintando aos poucos, ele foi colocando aplicações, tá? Colando e depois complementando com a tinta. Então é uma forma de trabalhar aí as formas e as linhas na composição. Nós temos aqui uma outra obra, o Violão de Joan Grins. Pode observar que há uma semelhança nessas obras, nessa temática desse artista. É sempre um violão que estará presente, tá? Ele gosta muito de trabalhar com essa temática, ele vai levar nas suas pinturas uma obra, né? Um elemento visual que é o violão. Então nós temos aqui uma outra composição, onde ele vai utilizar a colagem também, né? As formas, observem, elementos geométricos e a pinceladas que são marcantes. Pode observar também que nas obras de Joan Grins, ele utiliza muito elementos de cores neutras, tá? O branco, o marrom,
o preto, o ocre. Ele não vai colocar muitas cores quentes, né, como o vermelho, que é a cor mais autêntica das primárias, tá? O verde não vai se fazer presente nas suas obras também. O azul raramente vai aparecer, tá? Mas ele vai trabalhar muito com as cores com elementos mais neutros, certo? Vamos ver aqui uma atividade agora sobre esse conteúdo, onde vai trabalhar formas, linhas e cores. Nós temos atividade na página 44 do módulo de vocês, tá? Vimos como o Juan Gris explorou o tema violão em suas composições. Por meio da pintura e de colagem, tá? Então vocês vão utilizar tanto a pintura quanto a colagem. Vocês irão fazer, né, um trabalho utilizando esses dois elementos. Que tal criar suas obras com colagem? Em uma folha de papel sulfite, né? Inicie fazendo um desenho que será a base da imagem. Em seguida, recorte folhas coloridas com as formas que você criou e colhe no desenho. Gente, é bem simples. Vocês irão fazer um violão, tá? Vamos aqui na página, no slide seguinte, vocês vão ver aqui um desenho de um violão. Vocês vão desenhar esse violão, tá? Porque foi trabalhado muito nas obras desse Juan Gris. E aí, em seguida, vocês irão desenhar alguns elementos aqui dentro desse violão e também pegar de revistas, tá? Um catálogo, revistas velhas e recortar, por exemplo, círculos, quadrados, triângulos, né? Flores e vão colar aqui. Depois vocês vão fazer o quê? Complementar pintando o que vocês desenharam. Esse aqui é um exemplo básico. Isso aqui é um violão pronto, viu, gente? É um violão, né? Não é um desenho feito dele. Foi um violão onde foi trabalhado esses elementos de aplicações, tá? Colagem, formas. É só para vocês utilizarem como exemplo e fazer a composição de vocês, tá? É bem simples. Então façam e utilize, né, explore as formas possíveis que vocês conseguirem, as cores, né, necessárias para poder fazer a composição da pintura de vocês relacionada ao violão. Tá, gente? Tchau, tchau. Qualquer coisa, tá? Pode me procurar que eu estarei ajudando vocês. Um cheiro e fique com Deus.